Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Ontem eu falei sobre questões éticas e morais e coloquei, por exemplo, a questão do aborto, que sempre é colocado como uma questão ética ou uma questão moral. As coisas, quando elas são tratadas na dimensão moral da vida, sempre há um conservadorismo maior, no sentido de entender que, se as coisas são assim, elas devem ser assim, porque a natureza as fez assim, porque Deus as fez assado. E se Deus e a natureza as fizeram assim, qualquer tipo de desvio de conduta seria uma espécie de aberração. Aberração à criação de Deus. E a questão ética, ela é muito mais uma discussão sobre valores morais. Ou seja, a ética prevê que os valores morais são discutíveis porque eles são históricos. E hoje nós vivemos vários núcleos de discussões éticas e morais, como na França, por exemplo. A França, assim como o Brasil, está polarizada entre extremas direita e extremas esquerda. E o presidente atual representa uma visão mais moderada, um diálogo mais amplo naquela sociedade. E essa discussão ética, moral, ou seja, o confronto entre a moral da direita conservadora, principalmente a extrema-direita, e a ética mais representada pela esquerda, que prevê mudanças, que tolera mais as mudanças. Essas coisas estão em discussão na sociedade atual. A França é hoje também um núcleo de polarização dessas discussões. E o Brasil, há um certo tempo, inclusive o presidente Bolsonaro, ele representa hoje no mundo atual um foco de discussão, porque ele faz parte de um lugar da extrema-direita chamado também de anarcocapitalismo, onde o Estado, nas suas instituições republicanas, é atacado para benefício de um lado da direita, ou seja, o capitalismo continua funcionando. As instituições são solapadas e a segurança seria representada aqui, à luz de um Bolsonaro, por uma milícia, e o serviço social seria feito pelas igrejas evangélicas. Então, o anarcocapitalismo chega no mundo, até grupos de WhatsApp querendo esse anarcocapitalismo de afastamento do poder público da vida da sociedade. Mas antes de entrarmos mais profundamente nesse tema, gostaria que você, mais uma vez, se inscrevesse no nosso canal, dá o seu like, faça o seu comentário e compartilhe o nosso material com outras pessoas. Esse canal que tem o objetivo de combater o pensamento binário, nós e eles, fácil, das redes sociais, do WhatsApp, dos Facebooks da vida. E também temos o objetivo de chamar a classe dos professores para participarmos do debate público. Como é difícil as pessoas entenderem que nós, professores, podemos estar no debate público. Inclusive, uma amiga minha chamada Jussara. Alô, Jussara! Beijo! Jussara mostrando um vídeo meu para pessoas amigas dela, mostrando alguns vídeos que eu faço em outros países, a pessoa falou: ele é professor da rede pública? Ah! Você tá de brincadeira. Não, não é não. Não é. Ele não é professor da rede pública lá, viajando, falando de filosofia, falando com essa autoridade toda. É assim que as pessoas nos veem, como pseudo-intelectuais incapazes de produzir conhecimento crítico. É assim que a sociedade nos vê, mas eu estou aqui para mudar isso também.
Então é isso aí, vamos continuar debatendo sobre essas plataformas éticas e morais que têm surgido no mundo. Questões morais são também presentes, há questões que são morais para nós. Se uma pessoa rouba alguém, ela procura esconder o crime, por quê? Porque moralmente roubar é errado, ou seja, do ponto de vista moral, roubar é errado, assaltar é errado, abusar de alguém é errado. Então quem faz, procura esconder, porque essas coisas fazem parte das plataformas morais da nossa vida. As dimensões morais estão presentes nessa situação. Porém, eticamente, nós discutimos valores morais. E muitas coisas estão em discussão. Liberação ou não das drogas está em discussão. Em uma discussão ética, será que liberar as drogas é bom? Ou seja, desmantelaria o tráfico? Alguns países têm feito, por exemplo, a liberação da cannabis, da marihuana, como no Uruguai, ou que nós chamamos de maconha. Estive no Uruguai, tomamos cerveja de maconha, cerveja de la marihuana, né? Gostosa, né? E as ruas, né? De vez em quando com cheirinho de maconha aqui, cheirinho de maconha ali, la marihuana, aqui, ali. Mas o Uruguai fez esse movimento. Dizem que a Holanda também, o que nós chamamos de maconha lá é liberado. Ou seja, é uma discussão ética, mas que os conservadores procuram trazer para a moral. Não, é errado, droga é errado. É uma discussão ética em confronto com as questões morais. O aborto. O aborto representa também, né, e ontem eu estava falando no vídeo de ontem, que Lula fez um aceno para a possibilidade de se discutir a questão do aborto. Se ele traz para a discussão, ele está entrando na dimensão ética. Mas, com certeza, vai sofrer ataques da moral. A moral diz, não, a vida foi criada por Deus. Só Deus pode destruir, ou só Deus pode interromper uma gravidez. Então, isso é uma discussão que está nesse patamar, nesses lugares, entre a ética e a moral. E tantas outras coisas. Há questões que para a gente, há um tempo atrás, era uma questão moral. Adultério era crime, graças a Deus não é mais. Ou seja, não que as pessoas devam praticar, mas a gente chegou à conclusão que até os juízes que julgam também são sujeitos a isso, com certeza muitos deles dão lá a sua puladinha de cerca. Então, como o adultério poderia ser considerado crime? Eu vi uma vez uma irmã, né? Fiquei sabendo de uma irmã que ela dava umas escapadinhas. E um dia o marido foi num motel, pegou a irmã foi embrulhada num lençol, levada seminua para a delegacia. Por quê? Porque a irmã cometeu o crime de adultério, mas o adultério deixou de ser crime, porque era uma questão moral, agora é uma questão ética. A gente discute por que a pessoa fez isso ou deixou de fazer. Ou seja, aquilo que era moral se transformou em ética e agora a gente discute eticamente. E as discussões éticas, elas são históricas. Há momentos, por exemplo, onde era vantagem, e até em algumas sociedades muçulmanas, era vantagem o homem ter 1, 2, 3 mulheres. Salomão, que o diga, mulheres, concubinas. E naquela plataforma moral o homem poderia ter várias mulheres e era vantajoso porque o homem demonstrava seu poder, sua virilidade, seu lugar social, tendo muitas mulheres, era uma demonstração de poder. E até hoje em sociedades muçulmanas, o homem que tem mais de uma mulher precisa provar que pode sustentar a todas elas. Então, em algumas culturas do passado e até hoje, há uma necessidade, há uma vantagem em se ter várias mulheres. Há culturas que eu li
Por quê? Porque nessa sociedade, mulheres, semitas, mulheres geram filhos para os homens. O homem, o totem familiar pertence ao homem. O homem é o dono, entre aspas, né? A mulher gera filhos para o homem. Então, se a mulher não tem a capacidade de ter filhos, como, por exemplo, a mãe de Samuel não tinha, ela chorava a Deus, me dê um filho, senão eu morro. Então era assim. Em algumas sociedades, já li sobre isso, o filho é gerado para o irmão mais velho da mãe. Não pertence nem ao pai e nem à mãe. Na plataforma moral de algumas culturas. E há também culturas onde os filhos eram gerados para a mãe, como por exemplo na Grécia. Por isso que Édipo, né, ele feriu o totem da mãe. Então, ao se relacionar com a mãe, ele feriu seus próprios olhos e ficou cego. Não por culpa pecaminosa judaico-cristã, mas porque ele feriu o totem da mãe. Porque na cultura grega, o filho era gerado para a mãe. Era uma cultura matrilinear. Culturas patrilineares são culturas onde os filhos são gerados para o pai. Culturas patriarcais, o homem é o líder. Culturas matriarcais, as mulheres são as líderes. Então percebam que há muitas dimensões éticas nessas discussões todas a respeito da moralidade, do comportamento. E nós estamos nessa... E é engraçado que os próprios conservadores, que se apropriam desse conservadorismo, eles também se apropriam de mudanças. Porque quando os conservadores mais ricos investem no mercado de ações, eles investem no mercado futuro, prevendo o futuro, porque a sociedade atual é a sociedade do futuro. Nós fundamos o futuro na modernidade. Antigamente amadurecíamos em relação ao passado. Todas as reformas que fazíamos, reformas religiosas inclusive, como as reformas monásticas, eram feitas para recuperar os valores do passado. Hoje não. Hoje nós fazemos reformas buscando o futuro. Somos a sociedade do futuro. Mas existe um conservadorismo que teme o futuro. Teme as surpresas do futuro. Não podemos ir para o futuro com todos os seus lugares possíveis. Precisamos conservar o Deus, conservar a vida, a educação sexual na família. A maioria dos abusos ocorre dentro da família, ou seja, as crianças estão mais inseguras em relação aos abusos dentro da família. Mas não, a educação sexual tem que ficar na família, exatamente onde encontram-se a maior quantidade de abusos. A escola não pode participar, porque a escola também representa o futuro. A escola representa essa crítica que nós podemos fazer ao conservadorismo. Não que o conservadorismo seja sempre ruim, é bom conservar certas coisas, é bom conservar as instituições da República, mas o conservadorismo mórbido e improdutivo pode ser questionado. Então é isso aí, estamos em um mundo onde ética e moral estão em discussão. E Bolsonaro está no centro dessa discussão, porque ele ele representa um dos lugares do mundo do anarcocapitalismo, dessa extrema-direita que questiona a autoridade das instituições públicas. Então, por isso, ele está no centro dessa discussão. Então, Lula chega e fala da possibilidade do aborto. Ou seja, Lula se posiciona do ponto de vista ético, em um lugar mais progressista, eu diria. Não gosto muito dessa palavra em relação à esquerda, mas usando aqui, estou a usando apenas como uma ferramenta de trabalho. É isso aí. Ética e moral. Nós vamos ficar de que lado? Mais do lado da ética ou mais do lado da moral? Eu gosto muito da ética, das discussões éticas a respeito da nossa vida, a respeito das organizações sociais. É isso aí. Gosto desse tema. É um prazer falar dele. E espero que vocês aí comentem, dê like, participe e envie para outras pessoas. Para que o nosso canal, que você acreditou, que você acredita nele, por isso estamos com mais de 5.400 inscritos.
E eu agradeço a você por acreditar no nosso canal. Vem comigo e voltamos em uma próxima oportunidade. Ok, galera? Vocês são do coração.